Olá, você que nos acompanha aqui pelas ondas da Rádio Melodia. Que bom que você está aqui entre a nossa audiência, porque esta é a transmissão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão. Aqui é o evangelista Everton e nós vamos juntos até as 20h30 da noite com louvores e palavras de edificação para a tua vida. Quero te convidar a conhecer o nosso perfil no YouTube. Se você não é inscrito no canal, assine e ative as notificações. O canal é o AD Viçosa. Lá você encontra esta e outras transmissões da nossa igreja que você pode ouvir quando você desejar e, além disso, compartilhar com aquelas pessoas que você achar que vai ser útil. Lá no YouTube você também encontra material de escola dominical. Nós estamos juntos lá todo domingo às 10 da manhã com lições bíblicas para tua e para minha vida. Não deixe de conferir também o nosso perfil no Instagram e Facebook. É o AD Viçosa Oficial. As lives lá estão acontecendo aos domingos, segundas e sextas-feiras. Eu tenho certeza que você também vai curtir as lives de quarta-feira que acontecem no perfil da Mocidade. O Umadev Viçosa. Inclusive, hoje tem live a partir das 20h30. Fique com a gente e seja edificado e abençoado. Agora nós vamos ouvir uma palavra pela nossa querida irmã Gessiele. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Gessiele e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui podendo transmitir mais uma palavra que Deus tem colocado no meu coração com os irmãos. E para mim é um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Irmãos, eu convido a todos a abrir a Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 4, do versículo 29 e versículo 30, que diz assim: E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E aí, irmãos, esses versículos aqui é uma história muito conhecida, né, como quando Deus ele se apresenta a Salomão em sonhos e faz uma proposta para que Salomão pedisse o que ele quisesse. E então Salomão pede sabedoria e esse pedido parece muito bom aos olhos do Senhor. E então Deus ele concede essa sabedoria para Salomão. E aqui a gente vê o tamanho dessa sabedoria. Salomão era o homem mais sábio. Aqui nesse capítulo deixa muito claro que antes de Salomão não tinha pessoa tão sábia e que depois também ele seria o homem mais sábio. Então, fica claro aqui que a sabedoria dele é realmente muito grande. E aí, quando a gente vai para o capítulo 11 e versículo 1, a gente vê o que acontece. No capítulo 11, na verdade, vai estar falando da idolatria de Salomão e a ira de Deus em consequência dessa idolatria. E aí, no versículo 1, mostra pra gente a origem dessa idolatria do rei, né? Que diz assim: E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. E aí vamos ler o 2 também, que diz assim: Das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entreis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, a perverterão o vosso coração, para seguirdes
os seus deuses. E esta se uniu Salomão com amor. Então aqui eu me questiono, né? Por que que Salomão, com tanta sabedoria, se perverteu, que fala que ele não teve um coração perfeito como o de Davi? Porque a gente sabe que Davi, ele cometeu um pecado, mas Davi, ele em momento algum adorou outros deuses. Então, esse mandamento, né, que é o primeiro e grande mandamento ali que a gente tem no Novo Testamento, muito enfático, que Salomão tinha muita certeza disso, porque Deus, ele apresentou a Salomão 2 vezes, conversou com Salomão 2 vezes, deixando isso muito claro. É inaceitável adorar outros deuses. Então, como que um homem desse, com tanta sabedoria, perverteu o coração e se deixou cair? E aí me vem o questionamento. Porque a sabedoria, a gente tem que buscar sabedoria. Lá em Filipenses 1, capítulo 1, do versículo 9 ao 10, fala exatamente isso. Que a gente tem que aumentar a nossa ciência e todo o conhecimento, para que a gente aprove as coisas perfeitas para Deus, né? Então, assim, é uma busca que a gente tem que ter. Mas o ponto que eu quero chegar é que a busca por sabedoria não tem que ser meramente uma busca por conhecimento e conhecimentos, digamos, no âmbito terreno, ou até mesmo conhecer a Bíblia de capa a capa. Conheço pessoas que leem a Bíblia, sabe tudo que tem na Bíblia de capa a capa. Então essa pessoa, ela tem esse conhecimento. Mas qual é o conhecimento que a gente precisa buscar? É o conhecimento que ele está associado ao aumento da nossa fé, à manutenção da nossa fé. E não simplesmente um conhecimento isolado. Ele tem que ser um conhecimento que ele está aliado à nossa vivência também. Porque se a gente meramente conhece e a gente não aplica o nosso conhecimento, de nada vale isso. Então, isso, principalmente em questão espiritual, mas também em questões recorrentes da vida cotidiana. Porque, por exemplo, estudantes de qualquer curso que seja, se ele vai lá na aula, aprende e não aplica, vai estar sendo um conhecimento em vão. Ele não vai estar dando prosseguimento às etapas do conhecimento. Então, a partir de algum tempo, aquilo para ele vai ficar no campo do esquecimento. E não vai produzir frutos assim. Então, assim, principalmente na nossa vida espiritual, que a gente estabelece guerras todos os dias, todos os momentos. A gente é cercado, bombardeado por coisas externas, por desejos carnais, por coisas que parecem boas aos nossos olhos momentaneamente. Todos nós passamos por isso. Mas como que a gente vai adquirir a força e o conhecimento efetivo para vencer isso? Vai ser a gente tendo uma vivência da palavra e dos mandamentos do Senhor no nosso coração, nas coisas diárias da nossa vida. É interessante, lá em Deuteronômio, vamos ler capítulo 6, e versículo do 4 ao 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos.
e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então aqui, esses versículos vai muito de encontro com o que eu estou observando, enfatizando aqui, que a palavra de Deus ela tem que ser vivida. O conhecimento ele tem que ser vivido, ele tem que ser aplicado. Ele não tem que ser meramente um momento do meu dia, um devocional na minha parte. Não estou falando que não é importante. É importante a gente fazer devocionais. É importante a gente ter momentos específicos até para adquirir esse conhecimento. Mas não somente esses momentos vão ser o ponto-chave. Não, eles têm que ser associados à vivência. Então, aqui em Deuteronômio, a gente vê que em todos os momentos, no levantar, no deitar, no andar, no jantar, almoçar, no fazer a refeição, enfim. Então, a gente vê que Salomão, ele se apegou a muitas mulheres em amor. E aí, o que acontece aqui? O que eu observo com esse ponto? Que ele se deixou levar por um desejo carnal, que era uma fraqueza dele. Então, a gente observa que a fraqueza de Salomão era o estar com muitas mulheres, era alimentar esse desejo por mulheres, assim como Davi também. Então, é uma coisa aí que, enfim, passou de pai para filho. Mas o ponto é, no início, será que Salomão, ele adorava os deuses das esposas dele? A gente vê que ele já quebra uma regra que é de não se juntar a mulheres estranhas, ou seja, mulheres de outras crenças que adoravam outros deuses. Ok, mas aí o ponto que eu quero chegar é, ele começou os casamentos com mulheres estranhas, um homem extremamente sábio, que escrevia muitos provérbios, que dava conselhos para todos os outros reinos e ganhava dinheiro até, porque as pessoas dos outros reinos traziam presentes para ele, ouros e outras coisas. Um homem extremamente sábio e que estava multiplicando essa sabedoria para muitas pessoas. Será que quando ele casou com a primeira mulher estranha, ele adorava o Deus dela? Muito, muito provavelmente que não. Muito provavelmente que ele mantinha o que ele entendia por certo, o que o próprio Deus havia falado para ele. E aí isso vai se multiplicando e vai se multiplicando mais. A gente vê que Salomão, ele chega a ter 1000 mulheres, dentre princesas e concubinas. Então, era muita mulher. Aqui, ele já quebra um outro dever, que a questão de não multiplicar esposas, que é proferido por Moisés lá atrás. Em Deuteronômio também, a gente tem essa lei, que de não multiplicar esposas e dinheiro, lá em Deuteronômio 17:17. Então, ele multiplicando essas esposas, cada vez mais crenças das mais diversas, a gente vê que ele se une a esposas com crenças que tinham rituais até mesmo de sacrifício de crianças. Então, eram rituais abomináveis aos olhos do Senhor, coisas extremamente condenáveis. E Salomão, ele tinha ciência disso. Então, no início, muito provavelmente, ele mantinha a sua postura, ele mantinha o seu conhecimento. E aí, ele poderia até mesmo estar vivendo a sabedoria que ele tinha da palavra do Senhor. Só que a mudança nos nossos hábitos, a mudança no que a gente acredita, ela vai
adentrando no nosso coração de forma muito sutil. Então, de uma forma tão sutil que até mesmo um homem com tanta sabedoria não identificou não foi capaz de identificar essa penetração de costumes abomináveis, que ele próprio abominava. Então, o que eu quero dizer com isso? Que devemos ter cuidado com as sutilezas da vida. Porque eu digo que você tem muito mais chance de cair com coisas que começam a entrar na sua vida sutilmente. Ah, não, isso não tem problema, isso não é nada. Não, isso não, é tranquilo, sabe? Não, isso é errado, não, mas não é tão errado não, é ok, é ok. E aí você vai deixando. E aí dessa sutileza vem outra. E aí você, sei lá, mas vou andar com fulano, vou falar certas coisas, praticar certas coisas, mas não é nada grave não, é coisa tranquila. E aí vai caminhando. E aí chega um ponto que de tantas sutilezas acumuladas que você já muda, já está cometendo erros gravíssimos, já começa a cometer erros gravíssimos até mesmo sem perceber. Então, o cuidado que devemos ter com as sutilezas das coisas materiais, das coisas mundanas. Porque se chega uma coisa muito drástica na sua vida e você está com a fé, você está vivendo a palavra de Deus e chega uma coisa muito drástica, um pecado assim, que você já identifica, bate o olho, aquilo já reflete em você uma negatividade, muito provavelmente você não vai praticar aquilo se você está vivendo, mas as sutilezas é que são perigosas. Então, assim aconteceu com Salomão. As sutilezas foi entrando na vida dele e chegou a um certo ponto que ele próprio estava estabelecendo lugares de adoração a esses deuses. E ele próprio estava praticando rituais. Então, o ponto principal é que não basta ter sabedoria. Porque a gente tem que ter cuidado com as sutilezas, a gente tem que ter uma vivência da nossa sabedoria. E a gente tem que pôr em prática em todos os momentos do nosso dia. Então, é essa a palavra que eu queria deixar para os irmãos. Porque que nós devemos colocar os mandamentos do Senhor nos nossos corações. Nós devemos estudar a Bíblia, sim, em momentos específicos. Devemos fazer devocionais. Em momentos, reservar um momento do nosso dia, isso é extremamente importante para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Mas, além disso, vivermos em todos os momentos, elevarmos os nossos pensamentos em todos os momentos ao Senhor. Então, abrirmos os nossos olhos e aprovar as coisas perfeitas, como diz lá em Filipenses. Então, a gente vai crescer em sabedoria e em vivência espiritual de tal forma que nós iremos aprovar apenas coisas que são perfeitas aos olhos de Deus. Que são perfeitas aos olhos de Deus, ou seja, que não vão contra aos ensinamentos que a gente tem na palavra do Senhor. Então, a gente tem a palavra mais física que a gente pode ter de Deus, que a gente tem na nossa cabeceira da cama e pode ter na nossa mão a todos os momentos no celular, é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, tendo esse conhecimento e essa vivência, nós iremos desprezar as coisas que vão contra esse ensinamento. Nós iremos ter maturidade suficiente para descartar as coisas que vão contra isso, mesmo que sejam sutilezas. Quando vier o pensamento, isso é uma coisa muito difícil quando a gente fala, quando eu estou falando aqui, isso reflete diretamente em mim. É uma prática que eu tenho que executar muito, porque eu tenho muita falha, todos nós falhamos.
Todos nós temos esse pensamento, nossa, não, mas isso é tranquilo, não vai dar problema não, isso passa. E aí tanto passa que chega num nível que a gente não vai controlar mais. Então esse cuidado que a gente tem que ter, esse amor e colocar no profundo da nossa alma, do nosso coração, esse amor pela palavra, pelo conhecimento de Deus. Priorizar as coisas de Deus. Então eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Essa palavra, essa mensagem que Deus colocou no meu coração. E que eu, os irmãos, todos que tiverem tendo acesso a essa mensagem, que nós possamos ter um despertar do Senhor. Que não basta conhecimento, não basta toda a sabedoria do mundo. Se a gente não tiver os nossos olhos espirituais abertos, se a gente não tiver o Espírito Santo fortalecido em nosso coração, fortalecido diariamente em todos os momentos. E esse fortalecimento, ele não é pontual, ele é um conhecimento construído ao longo do tempo. Então, a importância da vivência. Enfatizar sempre isso nas nossas vidas, a importância da vivência e a importância de darmos atenção às sutilezas. Então, é isso, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e fiquem na paz. Oh, aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que tu és para mim, Senhor. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, declare a Ele. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Oh, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, oh, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. É por isso que eu ergo as minhas mãos a Ti, Senhor, e Te adoro, Deus. Aleluia, aleluia. Oh, diga pra Ele.
Oh, Tu és, Senhor, a minha canção. Tu és o motivo do meu louvor, Senhor. Oh, glórias ao Teu santo nome, Deus. Aleluia. Oh, glórias ao Teu nome. Aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Uma boa noite a todos. Quero saudar com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nesta noite. Quero também agradecer ao evangelista Everton por esta oportunidade, nesta noite. Aqui quem fala é o presbítero Célio. Eu quero trazer uma palavra para os nossos corações aqui nesta noite, que está lá no livro de 1 João, no capítulo de número 2, no versículo de número 15, a palavra de Deus. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 15. Amém, irmãos? Vamos estar lendo a palavra do Senhor, que diz assim: Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, irmãos? Nós vemos aqui uma palavra de Deus para nossas vidas, que vai falar a respeito, deste mundo. Irmão, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós vemos aqui, Jesus trazendo para nós aqui, para nossos corações, falando a respeito, deste mundo. Irmão, todos nós sabemos que este mundo jaz do maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, é do maligno. E nós sabemos, irmãos, que nós vivemos neste mundo. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos ter que viver neste mundo. Mas uma coisa eu quero dizer para todos os ouvintes aqui nesta noite, que nós não somos deste mundo. Irmão? Nós não somos deste mundo. Nós sabemos que um dia nós iremos sair deste mundo, porque a Bíblia nos fala, que Jesus ele disse: não se turbe, em João 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Então, irmão, Jesus, ele tem preparado um lugar para nós. Jesus, ele veio neste mundo. Jesus, ele veio em carne, habitou entre nós, como diz lá em João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus, ele veio neste mundo, ele viveu neste mundo, irmãos, ele foi tentado, assim como nós também, irmãos, somos tentados, assim como nós também somos humilhados. Mas nós sabemos, irmãos, que Jesus, ele veio neste mundo, mas Jesus, ele não pecou. Jesus, ele não se entregou aos prazeres, aos desejos deste mundo. Nós vamos ver, irmãos, que Satanás, lá em Mateus capítulo 4, versículo 8, nós vamos ver o Satanás oferecendo a Jesus todas as glórias deste mundo. Nós vemos que ali Satanás levou ele a um monte alto ali, e mostrou todas as glórias, todos os reinos deste mundo para Jesus. Mostrou toda a glória, e Satanás disse que se Jesus prostrasse diante dele, ele daria toda a glória deste mundo. E Jesus disse para Satanás, vai-te, Satanás, porque está escrito:
Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, irmão, nós vivemos neste mundo, né, mas nós temos que viver para Deus. Né? Nós vivemos neste mundo, né, mas nós temos que viver uma vida para Deus. Nós temos que viver uma vida, né, a qual agrada o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que viver uma vida, irmãos, a qual, né, glorifica o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 12, né, ali diz, né, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas ele diz, mas transformai-vos. Ou seja, irmãos, nós vivemos neste mundo, mas nós não podemos conformar com este mundo. Nós não podemos conformar, né, com as coisas deste mundo, com o pecado, né, com as nossas vontades carnais, porque nós sabemos, irmãos, que nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. É por isso que nessa palavra, a qual nós lemos aqui nesta noite, né, a palavra de Deus vai dizer, não ameis o mundo. Né, não ameis o mundo. Irmão, nós não podemos amar, né, este mundo. Nós não podemos colocar, né, o nosso coração, né, nas coisas deste mundo. Porque a Bíblia diz que aonde está o seu coração, aí estará o seu tesouro. Então, irmão, nós sabemos que nós estamos neste mundo, mas nós estamos de passagem. É por isso, irmão, que nós temos que apegar as coisas de Deus. Nós temos que colocar o nosso coração nas coisas de Deus em primeiro lugar. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Como a palavra de Deus diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, irmãos, as coisas aqui deste mundo, né, ela tem que ficar em segundo lugar. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas as coisas de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar na minha e na sua vida. Por isso que Jesus está dizendo, não ameis o mundo. Às vezes, irmão, tem muitas pessoas que às vezes amam, né, está amando, né, os prazeres, as coisas deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer, irmãos, que vale a pena nós investirmos nas coisas de Deus. Vale a pena nós trocarmos as nossas vontades, os nossos prazeres para servir o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena nós deixarmos todos os prazeres carnais, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não glorifica o Senhor, para nós estarmos no centro da vontade de Deus. E ele continua dizendo, nem o que no mundo há. Não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Aí ele diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem como, irmão, nós amarmos o mundo, né, e Jesus está em nós. Não tem como nós vivemos conforme o mundo e Jesus está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que escolher, né, ou Jesus ou o mundo. Cristo, né, nós temos que escolher ou Jesus ou a luz ou as trevas. Não tem como eu ficar, né, em cima do muro, não tem como eu escolher a Cristo, né, a luz e as trevas. Não tem como, irmão. Eu tenho que escolher, né, a quem que eu quero servir, a quem que eu quero adorar, a quem que eu quero, né, me prostrar diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. É como ali em Mateus 4, como eu já falei, né, Satanás apresentou todas as glórias e pediu para que Jesus prostrasse diante dele. E Jesus disse, adorarás somente o seu Deus e só a ele servirás. Jesus não prostrou diante
né, ali das coisas deste mundo, né, dos prazeres deste mundo, mas ele sabia que ele estava neste mundo, mas estava neste mundo para fazer a vontade do Pai. Eu quero dizer, irmãos, se você ainda não entendeu, né, aquilo que Deus tem na sua vida, aquilo que Deus tem para a sua vida, nesta noite, é noite de você despertar e saber que Deus tem o melhor para você. Aleluias! Saber que Deus tem algo muito grande para você na eternidade. É por isso que vale a pena você abrir mão do mundo, desses prazeres carnais e voltar para a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Ainda, irmãos, que nós passamos por sofrimento, ainda que nós passamos por aflições neste mundo, mas eu quero dizer, irmãos, que as aflições, como Paulo diz, que as aflições deste tempo presente não pode comparar com a glória que está nos esperando. Irmãos, há uma glória muito grande esperando aquele que faz a vontade de Deus. Há uma glória muito grande esperando, né, aqueles que estão andando no caminho do Senhor. É por isso, irmãos, que Jesus, né, ele não recebeu glória deste mundo. Ele veio neste mundo, mas ele não recebeu a glória deste mundo. Jesus, como Filho de Deus, né, ele foi simples, ele foi humilde, né, louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus ele sabia, né, aonde estava a sua glória, que era lá no céu. Né, louvado seja o nome do Senhor. E ele não recebeu, né, ele sendo Senhor do Senhor, Rei dos reis, né, ele não recebeu, né, glória deste mundo, porque ele sabia que a sua glória estava lá no céu, que era muito maior do que tudo aqui nesta terra. Então tem gente, muitas pessoas, irmãos, que às vezes coloca o seu coração nas coisas deste mundo, nas glórias deste mundo, mas eu quero dizer que tudo neste mundo vai passar. Tudo, irmãos, que nós estamos vendo hoje, que teus olhos estão alcançando hoje, isso vai passar na sua vida. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Tudo passa, irmãos. Tudo passa. Né? Louvado seja Deus. A nossa vida vai passar. Né? Tudo isso que nós estamos vendo vai passar. Porque a Bíblia diz que passará os céus e terra, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, Jesus ele não recebeu, né, glória neste mundo. Né? Jesus, ainda que ele era sendo Deus, né, ele não se igualou a Deus. Né, irmãos? Ele tomou forma de homem, se humilhou, né, e viveu aqui nesta terra. E nós vamos ver, irmãos, porque Deus, irmãos, ele não dá sua glória, né, para ninguém. Irmãos? Então, às vezes a gente vê o homem muito se gloriando nessa terra, achando que ele é alguma coisa, mas eu quero dizer que ele não passa, né, de pó, né? Ele não passa do pó, porque a Bíblia diz que o espírito volta a Deus, mas o pó, né, ele voltará ao pó. Ele voltará para a terra, o nosso corpo. Então, nós temos que reconhecer, né, que nós somos pó e cinza e que nós precisamos do Senhor Jesus na nossa vida. E nós vamos ver que quando ali Jesus, né, ele estava sendo interrogado por Pilatos, né, Jesus ele disse ali para Pilatos, lá em João 18, versículo 36, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Olha só, irmãos, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Jesus está dizendo: eu não vim reinar neste mundo, porque o meu reino está lá no céu. Nós sabemos que um dia Jesus irá reinar nessa terra, mas quando for tudo restaurado, irmãos, Jesus vai reinar novamente nessa terra, vai restaurar tudo, mas aqui agora, quando Jesus veio, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus falou ali com Pilatos que o reino dele, não era deste mundo. Então, irmãos, nós também
eu quero dizer, né, que nós devemos, né, preocupar muito mais com a nossa salvação. Quem sabe você ainda não parou, né, para pensar na sua salvação. Quem sabe ainda você não parou para pensar na sua vida eterna. Mas eu quero dizer nessa noite que Jesus ele tem preparado para nós a vida eterna, né, porque nós não somos deste mundo. Nós viemos, nós nascemos e nós estamos indo embora deste mundo. É por isso que o Senhor disse: não ameis o mundo nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Né, irmãos? Quando uma pessoa, irmãos, ela ama este mundo, né, quando a pessoa ela ama as coisas deste mundo, irmãos, o amor de Deus não está nele. Porque este mundo, a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno, né? Ou seja, irmãos, o que está regendo, né, este mundo, né, é o maligno. Ainda que nós estamos neste mundo, mas nós, irmãos, que estamos servindo a Cristo, ou você ainda que não aceitou a Cristo, mas que quer aceitar a Cristo, né, nós vivemos diferente. Né? O cristão ele tem que viver diferente. Né? Ele tem que viver com a mente de Cristo. Ele tem que viver com a visão de Cristo. Ele tem que viver, né, irmãos, para Cristo. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz no versículo 16: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, está vendo, irmão? A concupiscência da carne, né? A concupiscência dos olhos, né? Isso não é do Pai, né? Mas é do mundo. Irmãos, concupiscência tem um significado de apetite carnal, né? Apetite carnal. Ou seja, irmãos, é a pessoa que quer viver, né, uma vida carnal, né? Quer satisfazer a sua vida carnal. Eu quero dizer, irmãos, que se nós vivemos na carne, a Bíblia diz que jamais nós vamos agradar o nosso Deus. A Bíblia diz que Deus é espírito e procura os que o adorem em espírito e em verdade. Não tem como, irmãos, eu agradar a Deus vivendo nas vontades da minha carne, né? Porque a vontade da minha carne, ela desagrada a Deus. Então, irmãos, esses apetites carnais, né, que o homem vive, ele desagrada a Deus. A desobediência, né, a carne, ela leva nós a desobedecermos a Deus. Lá em Gálatas, capítulo 5, a Bíblia lhe fala, né, para nós andarmos em espírito, né? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A Bíblia manda nós andarmos em espírito. Então, irmão, por isso que nós temos que viver para Deus. Viver em espírito. Viver em verdade. Porque somente em espírito, irmão, nós podemos agradar a Deus. Somente em espírito, né, nós podemos fazer a vontade de Deus. E a gente sabe, irmãos, que lá em Gálatas, nesse mesmo capítulo 5, a Bíblia vai dizer que ali sobre as obras da carne, as obras da carne e as obras do Espírito. As obras da carne são conhecidas, né? E ali fala que aquele que faz a vontade da carne não pode entrar no reino de Deus. Então, irmão, nós vemos que para nós entrarmos no céu, nós já temos que viver uma vida aqui em espírito e em verdade. Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, irmão, para nós entrarmos no céu, né, nós temos que andar em espírito.
Louvado seja o nome do Senhor. Para eu alcançar o céu de glória, eu tenho que mudar de vida, andar em espírito e em verdade. É por isso, irmãos, que nós estamos vivendo aqui neste mundo, né? Louvado seja Deus. Mas nós já temos que estar preparando para encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vida, ela está sendo preparada, né, para nós encontrarmos com Cristo, né, na sua glória. Então, irmão, nós temos que nos esforçar para estar revestindo do Senhor, revestindo de Cristo. Romanos 13, 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscência, né, em seus enganos, né, irmão? Então nós temos que estar revestindo de Cristo neste mundo, revestimos do Senhor Jesus, para que nós possamos alcançar a vida eterna, para que nós possamos, né, um dia verdadeiramente, né, estar com o Senhor, né? Louvado seja Deus, porque, irmão, tudo isso vai passar, como eu falei aqui já. Tudo vai passar. Às vezes nós não sabemos nem do nosso amanhã, irmãos. A verdade é esta, né, que nós temos que estar preparados, né, para encontrar com o Senhor, porque a Bíblia diz aqui, o mundo passa, né, ou seja, o mundo vai passar, né, o mundo está passando, as coisas estão, né, caminhando para o final, e o mundo passa, e as suas concupiscências. Irmãos, as concupiscências, os prazeres carnais vai passar. Às vezes a gente vê, irmãos, às vezes a gente está no vigor hoje, mas isso aí vai passar. Às vezes você está vivendo uma vida de pecado, mas isso aí vai passar. Daqui uns tempos, irmãos, isso não vai ter mais graça. Porque, irmãos, o pecado, aparentemente, né, ele satisfaz, mas eu quero dizer, irmãos, que o final dele é a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, esse é o amor de Deus para mim e para você. Deus, ele enviou Jesus nesta terra para resgatar as nossas vidas e nos levar para o céu. Deus enviou Jesus para nos resgatar, para tirar a nossa vida deste mundo, né, para nos levar novamente para morar com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, que vale a pena nós deixarmos as nossas vontades, os nossos prazeres, para nós estarmos servindo a Cristo. O mundo passa, né, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, isso aí que é o importante, a permanência para sempre. Nós vamos viver a eternidade com Cristo, nós vamos viver a vida eterna com Cristo, porque Jesus, ele veio nesta terra, ele viveu neste mundo, louvado seja o nome do Senhor, e ele venceu o mundo. Irmãos, ele venceu todos os prazeres carnais, ele venceu, todas as obras, louvado seja o nome do Senhor, e ele também, ele quer dar força para você, ele quer dar força para mim, vencer também este mundo. Louvado seja o nome do Senhor, e somente através do Espírito Santo de Deus é que nós conseguimos vencer o mundo. Irmão, nós conseguimos vencer o mundo através do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Jesus enviou o seu Espírito Santo. Jesus, ele disse, eu vou para o Pai,
mas eu enviarei o meu Espírito Santo, e ele ficará convosco até a consumação do século. Ou seja, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele está operando nesta terra, ele está fortalecendo aqueles que estão dando lugar. O Espírito Santo de Deus, ele está tocando a nossa vida, ele está nos tirando deste mundo para viver uma vida para Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Se nós quisermos agradar a Deus, se nós quisermos viver a vontade de Deus, nós temos que abrir mão do pecado, abrir mão dos nossos prazeres, da nossa carne, para nós vivermos uma vida para o Senhor. Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Irmãos, eu quero dizer nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Para nós entrarmos no céu, nós temos que renunciar a nossas vontades, os nossos prazeres, e lutar, irmãos. Lutar para a nossa salvação, porque nós sabemos que nós somos tentados todos os dias. Todos os dias nós somos tentados, enquanto, irmão, nós estivermos nessa carne, enquanto nós vivemos, nós estivermos nesta carne, nós vamos ser tentados para sair da vontade de Deus. O próprio Jesus, lá em Mateus, que nós já lemos aqui nesta noite, em Mateus 4, Satanás ali tentou Jesus para que ele saísse da vontade de Deus. Mas Jesus, irmãos, ele sabia da onde ele tinha vindo e para onde ele ia. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós temos essa certeza que um dia nós iremos viver com Cristo eternamente. Se nós vivemos com Cristo aqui nesta terra, um dia também nós iremos morar com Ele. Porque Ele deixou essa promessa de voltar e nos buscar para levar nós para onde Ele estiver, nós vamos estar também. Então, irmãos, vale a pena nós abrirmos mão. Vale a pena, há tempo, enquanto há fôlego de vida, há tempo de salvação. Quem sabe você está num lamaçal de pecado, quem sabe você está vivendo uma vida torta, quem sabe você está vivendo uma vida de derrota, mas eu quero te dizer nesta noite, Jesus te chama para viver uma nova vida, Jesus te chama para viver uma vida de bênção, uma vida de vitória, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele quer mudar a sua vida nesta noite. Aleluias, glória a Deus. Jesus, ele quer mudar a sua história nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor, para que você possa desfrutar da vida eterna. Irmãos, vale a pena servir Jesus. Vale a pena andar com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, ele disse para Jesus, Senhor, o que nós vamos ganhar para te servir? E Jesus disse para Pedro, Pedro, vocês vão ganhar 100 vezes nessa terra e quanto mais a vida eterna. Aleluias, glória a Deus. Viver para Cristo, irmãos, neste mundo separado, é você ter paz com Deus. É você ter paz de espírito. É você ter paz na sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Viver com Cristo, irmãos, é isso. É ter paz no interior. E vale a pena, irmão, louvado seja o nome do Senhor, porque nada neste mundo vai substituir, vai preencher o seu coração a não ser Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Só Jesus, só o Espírito Santo, ele pode preencher esse vazio que você está no coração. Quantas pessoas têm várias coisas, têm muitos bens, mas tem um vazio no coração. Porque só Cristo, irmãos, ele pode preencher esse vazio do nosso coração. Tudo nessa terra é passageiro. Tudo nessa terra, irmãos, um dia vai acabar. Tudo nessa terra um dia vai passar. Mas eu quero dizer, você ter paz, você ter a certeza da sua salvação, você ter a alegria da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Isso que vai mudar na sua vida. E nesta noite eu te ofereço a Cristo. Eu te ofereço essa paz que às vezes você não tem. Às vezes você tem, você tem muitos bens materiais, mas você não tem paz. Você não tem alegria. Mas nessa noite
noite eu te ofereço a paz de Cristo na sua vida. Aceita Jesus, aceita Cristo, que Ele vai mudar a sua história e vai te levar para morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai te levar para ter a vida eterna, mas aceita Cristo na sua vida. Confessa Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Amém, irmãos? Eu quero deixar essa palavra para nós. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo passa e as suas concupiscências. Irmãos, o pecado vai passar, esses prazeres vai passar. Um dia, irmão, nós vamos estar, às vezes, se Deus permitir, estar velhinhos, e às vezes nós não vamos ter nem força mais, de estar nesse vigor, que hoje está. Isso tudo vai passar, irmãos. Mas lembra, que Jesus, Ele está de mãos abertas para nos receber. Então, eu quero orar pela sua vida nessa noite e que o Espírito Santo, nesta noite, ele venha encher o seu coração, ele venha encher a sua alma e te dar força para você sair, desses prazeres carnais e viver uma vida de bênção na presença do Senhor. Amém? Eu quero orar por você, Senhor nosso Deus, eterno Pai. Jesus, toma esta vida, Pai amado, que ouviu esta palavra, meu Deus, que quer sair desta vida, Jesus, que não encontra força, mas o Teu Espírito Santo, ó Pai, é aquele que nos dá força, é aquele que nos enche, é aquele que nos dá vigor para vencer todas as obras deste mundo, Pai amado. Eu te peço nessa noite, fortalece essa vida, Jesus amado, cura esta vida que está enferma, repreenda todo mal, todo laço do adversário, Pai amado, e entra com tuas mãos, ó Pai, e ajuda esta vida, a viver, uma vida na tua presença, não viver para este mundo, mas viver para o Senhor, que criou os céus e a terra. Pai, eu te peço nessa noite, envia o seu socorro a esta vida, em nome de Jesus, e eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Que bom que você ficou conosco até aqui. Tenho certeza que o teu coração foi impactado pela palavra que foi aqui pregada. Eu quero orar com você e já te convidar para você entrar em contato conosco através das nossas mídias sociais. Coloque lá que você está escutando a rádio, nós vamos acompanhar você, nós vamos pastorear você. Eu tenho certeza que a tua caminhada com Cristo será uma bênção e produzirá vitórias para a glória do nome do Senhor. Feche seus olhos onde você estiver e ore conosco. Pai, eu quero te pedir nesta hora, ó Deus, entra com providência na vida dessa pessoa que está sendo alcançada por esta palavra. Ó Deus, toma nas tuas mãos cada família, cada ouvinte, Pai, seja pela rádio, seja pelo YouTube. Ó Deus, em nome de Jesus, entra, Pai amado, ó Deus, e trabalha no profundo e no interior de cada um. Ó Pai, nos guarda, nos livra deste mal, livra a nossa cidade, Pai querido, e guarda os teus filhos. Assim nós queremos te pedir, ó Deus, te entregando, sabendo que tu tens o controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Querido, pega aí o teu celular ou acessa lá no teu computador, vai ter uma live agora, às 20h30, no perfil do Instagram da Mocidade. O perfil é Umadev Viçosa. Tenho certeza que você vai gostar de ver os irmãos lá e vai ser um excelente fim de noite para você. Esta foi a transmissão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão. Deus te abençoe.